Fala pessoal, hoje vamos apresentar aqui algumas matérias, alguns conteúdos que norteiam aqui a preparação para o exame de admissão de matemática no ensino médio profissional e circuitos de informação e gestão. Então, vamos iniciar com este tema. Primeira coisa, se você vai a um exame de admissão de matemática no ensino técnico profissional ou estudo de formação de professores, deve saber conjugar sinais, aquela conjugação básica da oitava mesmo, que atualmente leciona-se na sétima classe, a partir da sétima classe, né, no novo ano curricular que está em vigor. Também deve saber resolver expressões envolvendo conjugação desses sinais. Sinais entre parênteses, aí aquela confusão de sinais deve ser capaz de resolver esses problemas básicos. Deve conhecer o significado de uma fração, saber qual é o significado do numerador e qual é o significado do denominador. Também deve saber achar o MMC e simplificar as frações. Se você não sabe simplificar, vai resolver um problema, vai resolver um exercício e no final pode até estar certo, mas depois vais pensar que não tem opção correta. Quando tem opção correta, só está simplificada. Então, é importante saber simplificar frações. Deve saber efetuar operações com frações. Quais operações? Estamos a falar da soma, subtração, multiplicação e divisão de frações. Saber como é que é feita cada uma dessas operações. Também deve saber operações com polinômio, soma, subtração, multiplicação e divisão de polinômio. Deve conhecer as propriedades da potenciação e para as propriedades da radiciação, que são muito avaliadas nos exames de admissão. Deve saber resolver as equações e inequações lineares. Também deve saber resolver as equações e inequações quadráticas, deve saber resolver as equações quadráticas paramétricas, deve saber resolver a equação biquadrática, a equação e inequação exponencial, a equação e inequação logarítmica. Deve ir na sala do exame com uma boa bagagem, quando sabe manipular todas essas equações e inequações. Nas funções, deve saber ah, esboçar o gráfico, deve saber achar a expressão analítica de um determinado gráfico, deve saber fazer um estudo completo, aquilo que é uma análise, analisar a função, estudo completo de quais funções, da função linear, função quadrática, função exponencial e função logarítmica, que são as funções mais avaliadas eh, nesses institutos. Deve saber simplificar expressões algébricas. Para saber simplificar expressões algébricas, deve ter aí uma base sólida sobre casos notáveis e fatorização. Deve ter também noções sobre teoria de conjuntos. Tem que ir na sala do exame, enquanto aprendeu, estudou teoria de conjuntos, saber aí manipular alguns problemas, relacionar os diagramas de Venn e etc. Tem que ter aí noções básicas sobre o sistema de duas equações a duas incógnitas e também saber resolver alguns problemas relacionados a esses sistemas. Então, tem um problema, deve saber tirar aquele problema do texto e colocar em forma de sistema e resolver. Deve ter uma estatística básica. Tem que ter noções sobre uma estatística básica, aquela da décima classe, né? Aquela simples, não precisa ser aí, né? Sei lá, tão grande coisa. Aquela estatística básica da décima classe é suficiente desde que bem estudada e bem aprimorada. Deve ter noções sobre geometria básica, né? Te aconselho a ver aqui o livro da sexta e da sétima classe de matemática, os livros nacionais, até os livros antigos de preferência, até lá uma geometria básica, onde vais encontrar, né, os ângulos, por exemplo, vamos lá, congruentes, os ângulos formados entre duas retas paralelas e uma transversal entre essas duas. Deve saber essas coisinhas básicas. Tem tudo isso, está no livro da sexta e da sétima classe. Deve também saber a notação científica, colocar os números em notação científica.
deve resolver alguns problemas diários com recurso à matemática, né? Vão te dar aí algum problema, relacionar a uma função ou a uma relação qualquer da matemática para poder ter aí uma solução. Também deve ter noções sobre a percentagem, deve saber colocar de percentagem para os números cardinais e dos números cardinais também para a percentagem, que é muito avaliado isso também nos exames de admissão. Outras coisas, epá, é prática, você está preparado, né? Porque não se prevê tudo, mas esses são os principais temas que avaliam nesses exames de admissão. Então, estamos juntos. Então, pessoal, ficou aí a dica para você que está estudando para os exames de admissão aos institutos, formação de professores e ao ensino técnico profissional. Nos vemos no próximo vídeo. Deixe aí o seu like. Não dói, é só um clique. Não dá não, não dá choque. Uma fração de segundos. Toca aí e já está. Subscreva-se no canal